Fala galera, hoje eu vou explicar aqui para vocês o que é o mínimo múltiplo comum, né? Ou comumente conhecido como MMC, certo? Para começar, é importante definir que o MMC, mínimo múltiplo comum, corresponde ao menor número inteiro positivo, diferente de zero, que é múltiplo ao mesmo tempo de dois ou mais números. Então, nesse caso, nós podemos fazer aqui o MMC entre 2 e 3, certo? Que é o que está pedindo aqui nesse caso. E aí perceba, inicialmente a gente pode encontrar um MMC olhando a sua tabuada aqui, né? A tabuada da multiplicação dos dois números, do 2 e do 3. Então vamos analisar o seguinte, qual é o menor número aqui, qual é o menor múltiplo aqui nesse resultado dessas tabuadas, que é comum a ambos os números, tanto o 2 quanto o 3. Perceba que o número 6 aqui ele é o primeiro número a se repetir em ambas as tabuadas. Percebe? Logo, nesse caso, o MMC entre 2 e 3 vai ser igual a 6. Ok? Só que aí, de modo geral, com esses números pequenos aqui, a gente consegue perceber dessa forma. Mas quando os números forem muito diferentes e grandes, como nesse caso aqui, a gente usa um processo em que a gente divide os elementos, ou seja, os números que nós queremos encontrar o MMC entre eles, dividimos pelos elementos, esses elementos pelos números primos, ou seja, aqueles números naturais que são divisíveis somente por 1 e por ele mesmo, que é o caso do 2, 3, o 5, 7, 11 e assim por diante. Então, só um exemplo aqui, vamos tentar encontrar o MMC entre 12 e 45. Então, a primeira forma de a gente montar aqui o esquema é dessa forma aqui. 12, uma vírgula aqui para separar, e o 45. E aí, entre esses números primos, vamos tentar identificar aqui. Ó. O primeiro número primo aqui, que é o 2, existe um desses dois números aqui divisível por 2? Sim. O 12, né? Então a gente pode colocar aqui o 2. E aí vamos fazer o seguinte. 2 dividido por 12 dá 6. Já o 45 ele não é divisível por 2. A divisão por 2 não vai dar um número inteiro. Então nesse caso a gente repete aqui o 45. E aí vamos analisar de novo. Qual é o número primo que a gente pode encaixar aqui? Que o menor número primo que é divisível por um desses dois números. De novo vai ser o 2, porque o 2 continua sendo divisível por 6. E aí, 6 dividido por 2 dá 3. Repetimos o 45. Nesse caso agora, o próximo número primo que vai dividir pelo menos um dos dois elementos aqui é o 3. 3 dividido por 3 dá 1. E 3 dividido por 45 dá 15. Novamente, perceba que o número 3 ele vai dividir pelo menos um dos dois elementos. O 1 a gente repete. E o 15 dividido por 3 dá 5. Agora, nesse caso, o próximo número primo que nós vamos utilizar é o 5. Ou seja, 5, o 1 aqui a gente repete, né? E 5 dividido por 5 dá 1. Logo, a multiplicação entre esses fatores primos aqui que nós utilizamos vai dar o seguinte, vai ser 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 vai dar 12. 12 vezes 3 vai dar 36. E 36 vezes 5 dá 180. Certo? Logo, o MMC entre 12 e 45 é igual a 180. Um outro exemplo é o MMC entre o 9, 21 e 30. Certo? Nesse caso, qual é o menor número primo aqui que a gente pode utilizar para dividir pelo menos um desses números? É o 2. O 2 não vai dividir o 9, a divisão não vai dar um número inteiro, nem o 21, mas o 30 sim, vai dar 15. Já aqui, o 2 não esses números aqui não são mais divisíveis por 2. Logo a gente passa para o número primo seguinte, que é o 3. Nesse caso, o 3 vai dividir aqui o 9, o 21 também dividido por 3 dá 7, e o 15 dividido por 3 dá 5. Novamente a gente pode utilizar aqui o 3, divide o 3 por 3 dá 1, 7 não é divisível por 3, e o 5 também não. O próximo número primo é o 5. O 1 a gente repete, o 7 não é divisível por 5, o 5 vai dar 1. E agora o próximo número primo é o 7. Logo, a gente chega aqui à conclusão dessa fatoração, dessa decomposição por números primos. Agora precisamos encontrar aqui qual é o MMC final. Então, 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 3 dá 18, 18 vezes 5
vai dar 90. E 90 vezes 7 vai dar 630. Logo, o MMC entre 9, 21 e 30 vai ser igual a 630.